mais essa novidade, no caso Larissa. O advogado da família, né, que representa a família da professora de Pilates, o Matheus Fernando, pediu a exumação do corpo do cachorrinho. O cachorrinho ali da Elizabeth, da Natália. E esse cachorro está onde? Está enterrado no quintal da casa do pai da Larissa, aqui em Ribeirão Preto. E o delegado falou até agora há pouco sobre isso. Ele disse, então, que já tem esse pedido e que deve agora fazer aí o pedido da exumação do corpo da cachorrinha. Como disse o delegado, não é que vai mudar o rumo das investigações ou alguma mudança na conclusão do inquérito que foi apresentado agora, mas sim será mais uma prova. E o Rodrigo Pagliani está ao vivo lá com o delegado e vai explicar para a gente. Então, Pagliani, bom dia não, já boa tarde, né, Pagliani? Boa tarde para você. Como é que vai ser isso, né, Pagliani? O delegado aí, o doutor Matheus, já solicitou esse pedido e como a gente viu agora na entrevista, a polícia vai acatar. Boa tarde, Pasquim. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso Balanço Geral. Pois é, eu estava escutando você falando sobre isso, vale até a gente lembrar que em um dos depoimentos da Eveline, que é irmã da Elizabeth, ela também relatou sobre isso, falou que a Elizabeth pegou um celular e começou a filmar a tal da cachorrinha, a Babi. Ela usou até um termo, entre aspas, estribuchando, né? E a Eveline virava e falava, não quero saber disso, que coisa, né? Parecia uma espécie de um sarcasmo ficar vendo a cachorra lá passando mal, e isso já levanta também diversas suspeitas. Assim que esse material chegou até a gente também no Cidade Alerta, a gente já também ficou meio assim, achando estranho, né? E é isso que eu vou conversar agora com o Matheus Fernando, que é o advogado que defende a família da Larissa, pelo seguinte, doutor, diante dessa situação, a gente tem até o ofício aí que o advogado pediu para o delegado para investigar também, fazer a exumação do corpo da Babi, que é essa cachorrinha que era da Natália e também, né, da Natália e da Elizabeth. A Elizabeth morreu no dia 9 de fevereiro, bom a gente lembrar disso, mas a cachorra deve ter sido morta, né, doutor, em torno de uns 10 ou 15 dias antes, ou seja, em janeiro. E aí tem essa questão, primeira coisa que eu falo aqui, doutor, fica estranho, né, porque diante de uma situação como essa, a Elizabeth está sendo acusada de envenenar a filha, deu tudo certo num primeiro momento, aconteceu com a Larissa, da Larissa desencadeou depois voltar para a Natália, as duas confirmadas que foram envenenadas, e aí surgiu essa história da cachorrinha Babi. Quer dizer, não passa pela cabeça uma situação de que talvez a Elizabeth tivesse feito entre aspas, um teste com a cachorrinha para ver se realmente o plano ia funcionar. Matando a cachorra, ela partiria para o plano de matar a Natália e também matar a Larissa? Boa tarde a todos. Essa da cachorrinha Babi, tínhamos conhecimento desde o dia 25 de março, quando a gente procurou o delegado Bravo. E foi informado a ele, só que não sabíamos onde estava enterrado esse cachorro, ou a cachorra, melhor dizendo, a Babi. E o irmão da Larissa havia me alertado que não sabia, ele teve que realmente colocar o pai dele contra a parede, e o pai dele falou, não, a cachorra está aqui na minha casa, e veio o Luiz, a Larissa e a Viviane enterrá-lo aqui. Não tinha algum lugar para enterrar, mas conforme foi bem levantado por vocês, é uma premeditação sim da Elizabeth. Como é que essa cachorra foi enterrada, se sabe, doutor? Sim, uma caixa de papelão vedado. E, salvo engano, ela também está com um pano em volta dela. E eu procurei o departamento de homicídio, conversei com algumas pessoas e me parece que em São Paulo tem um veterinário, um legista veterinário do próprio estado que tem condições de realizar esse exame. E se foi um envenenamento contínuo, pode ter no pelo do cachorro. Uma das dúvidas que surgiu com a Natália foi exatamente isso, o tempo entre a morte e os exames, né? Havia-se aquela dúvida, falando se podia dar certo ou não, dar um falso, né, resultado aí, ou não conclusivo, né? Mas no caso da cachorrinha, será que isso também não corre o risco? Antes da defesa protocolar esse ofício, eu procurei pessoas especializadas
e através de um amigo, amiga, foi falado que às vezes constará no pelo do cachorro. Depende muito do estado como está a carcaça, melhor dizendo, do cachorro. Vamos aguardar, e a família não quer justiça de qualquer forma, e se a cachorra também foi o primeiro meio para desencadear Natália e Larissa, a família também quer justiça. Bom, o inquérito policial está sendo encerrado hoje, vai ser mandado para o Ministério Público. O promotor já disse também que vai acatar essa questão de feminicídio, motivo torpe, envenenamento, enfim, alguns agravantes. Diante disso, havendo essa confirmação futura de um possível envenenamento dessa cachorrinha Babi, o que pode mudar nisso tudo, doutor? Na investigação da Larissa, nada, muito menos da Natália. Será pelo que eu conversei com o doutor Bravo, será um inquérito separado, e também o doutor Mocin apresentou algumas pessoas que poderiam ter sido envenenadas pela Elizabeth antes da Natália, e vamos aguardar, não vai interferir em nada. Tem data para isso acontecer? Não temos data. Gostaria aqui de parabenizar o Dr. Bravo e toda a sua equipe, e vamos aguardar o desdobramento desse crime que aconteceu aqui no interior de Ribeirão Preto, que ficará há muito tempo a ser lembrado. Pois é, Pasquim, você vê, né? Não tem data para acontecer, mas é o que a gente sempre falava no Cidade Alerta. Por mais que a gente vai trabalhando no caso da Larissa, no caso da Natália, parece que sempre surge alguma coisa diferente, porque realmente essa história é assustadora. Agora, diante de todo esse encerramento do inquérito policial, segue para o Ministério Público, ainda há, paralelo a isso, como que vai ser conduzida a questão da Natália, que isso vai ser pelo Fórum de Pontal, né? Vai ser feito pelo Ministério Público da cidade de Pontal, com investigação daqui, e depois ainda abre também esses paralelos, principalmente com relação ao cachorro. Você já imagina o seguinte, ô Pasquim, e todo mundo que está assistindo a gente sabe a comoção que todo mundo tem com animais hoje. De repente, essa cachorrinha pode ter sido envenenada simplesmente como algo, vamos ver se dá certo para a gente fazer isso depois com a Natália e com a Larissa. É muita monstruosidade, né? Mas o setor policial vai seguir para investigar isso, e certamente a gente vai trazer as informações para todo mundo que está acompanhando esse caso, que deixa todo mundo bastante assustado, Pasquim.